Olá, nós somos a turma B4 e vamos apresentar o seminário sobre alcoolismo, violência doméstica e a APS. A relação entre o álcool e o comportamento violento já é algo bem estabelecido na literatura científica. Em uma pesquisa com quase 8 mil domicílios em 108 cidades brasileiras, foi relatado que 51% das residências que possuíam histórico de violência continham um agressor alcoolizado. Mas apesar disso, a fisiologia da violência associada ao consumo de álcool, bem como os potenciais farmacológicos, ainda não são totalmente compreendidos. A via que parece ser importante para a modulação do comportamento agressivo envolve o núcleo dorsal da RAF, que está localizado no tronco encefálico e que possui projeções serotoninérgicas difusas por todo o córtex cerebral, regulando estresse, impulsividade e agressividade. O consumo de álcool modula os receptores de GABA localizados no núcleo dorsal da RAF, e aumenta o fluxo de serotonina do sistema serotoninérgico ascendente. Isso desinibe a supressão e estimula a escalada do comportamento agressivo. O uso de medicamentos antiagressivos, como antipsicóticos, bloqueadores beta-adrenérgicos, derivativos de esteroides e benzodiazepinas, ainda não são indicados por causa dos efeitos colaterais que eles têm. E, além disso, alguns estudos com agonistas do receptor 5-HT1B parecem resultar em efeitos antiagressivos mais seletivos, mas eles ainda não são usados porque precisam de estudos clínicos em maior escala para poder comprovar essa ação. Apesar de não ser causado só pelo uso de psicoativos, a violência doméstica apresenta fortes relações com o consumo de substâncias, como o álcool, por exemplo. E como indica o nome, a violência doméstica é aquela praticada entre pessoas em um contexto familiar de convivência em casa. E esse fenômeno pode se manifestar de muitas formas, como abusos físicos, sexuais e psicológicos, por exemplo. Em 92% dos casos de violência doméstica, o uso abusivo de álcool e outras substâncias pode ser observado, comprovando que isso é um fator a ser considerado na análise de casos de violência doméstica. Nos casos de agressão física conjugal, o alcoolismo por parte dos maridos é prevalente, com índices entre 67% e 93%. Mas a violência marital, ela não está atrelada exclusivamente com o alcoolismo em homens. Os índices de abuso de psicoativo entre mulheres que sofreram abusos também são mais altos em comparação com os demais. E isso possivelmente ocorre como consequência das agressões sofridas ou tem alguma relação. O consumo de álcool, ele também está muito relacionado com a violência contra a criança e o abandono infantil. E entre os casos de homens que atacam as suas esposas, existem maiores chances de que eles também façam isso com seus filhos. Como apresentado por esses autores, o sofrimento de traumas influencia o aumento do consumo de drogas. E dessa forma, crianças que enfrentaram abandono parental ou abusos físicos e sexuais por parte de seus pais são mais propensos a desenvolver transtornos relacionados ao uso de psicoativos. E com isso, eles apresentarão também uma maior tendência à perpetração de abusos com outros indivíduos. E isso vai constituir uma propagação cíclica da violência e dos problemas com diversas substâncias, e isso revela uma importante fragilidade social. A relação da atenção primária com o alcoolista começa no processo de identificar e captar o paciente. Sendo que essa é uma situação estigmatizante, é difícil para o paciente assumir que tem problemas com o álcool. E nesse caso, quanto melhor for a relação entre o médico e o paciente, mais produtiva vai ser a escuta. É importante ressaltar que o alcoolismo não afeta apenas o alcoólatra. A família também tem dificuldade de confrontar tanto o alcoólatra quanto comentar sobre o problema, seja pelo papel que a bebida desempenha no sistema familiar, seja pelo estigma de ser uma família com problemas. Pelo fato da atenção primária estar relacionada à prevenção de danos, ela pode ser um dos principais agentes no combate aos casos de alcoolismo e ela possui uma íntima relação no combate à violência doméstica. Além disso, algumas medidas para atenuar os danos causados pelo álcool também são bastante difundidas, uma vez que o consumo de drogas,
tanto lícitas quanto ilícitas, pode ser considerado prática inevitável dentro da sociedade. Assim, além do núcleo ampliado de saúde da família e atenção básica, NASF-AB, nesses casos existem os CAPS-AD, Centro de Atenção Psicossocial, Álcool e Drogas, para atenção especializada. O que acontece é que essas unidades e suas diferentes abrangências, como a CAPS-1, a CAPS-2 e a CAPS-3, estão instaladas somente em cidades com mais de 150 mil habitantes. Nos demais municípios, o atendimento à saúde mental é feito nas próprias UBSs ou nos centros de saúde. Mas dadas as dimensões continentais do nosso país e os já escassos recursos financeiros, grande parte da população conta apenas com a atenção primária, apontando uma certa desigualdade na abrangência do SUS, mas também o papel de destaque da APS no combate ao alcoolismo e na promoção da saúde Brasil afora. Porém, ao contrário dos princípios norteadores da APS, que deve ser pautado da prevenção, integralidade e longitudinalidade, o tratamento do alcoolismo tem sido marcado por ser rápido e focado apenas nos sintomas do paciente. Trata-se da intoxicação aguda pelo álcool em detrimento à identificação e prevenção das causas do problema do alcoolismo. A alta demanda e o grande número de atendimentos para poucas equipes de saúde impedem um acompanhamento individualizado, especializado e multidisciplinar que o tratamento requer. Essa abordagem linear, mirando o consumo do álcool, tem se mostrado insuficiente a longo prazo, e o problema só vem a aumentar, como pode-se ver nas imagens. Assim, uma ferramenta mais detalhada e direcionada às raízes do problema é o audit, um instrumento de rastreamento que foi desenvolvido pela OMS. Trata-se de um formulário composto por 10 questões, pontuadas de 1 a 4, sendo a faixa de 20 a 40 pontos a mais problemática e indicativa de dependência. O teste apresenta bons níveis de sensibilidade e de especificidade para a detecção do uso nocivo do álcool e já foi avaliado em diversos países. A incorporação de ferramentas como essa na APS pode ajudar os profissionais de saúde a graduar melhor os pacientes de acordo com os riscos aos quais estão expostos, concentrando os esforços e recursos nos casos mais graves e na prevenção de novos casos. Uma vez que o diagnóstico esteja delimitado, uma estratégia envolvendo médicos, enfermeiros, psicólogos, terapeutas ocupacionais, fonoaudiólogos, assistentes sociais e fisioterapeutas deve ser adotada para tratar o alcoolismo, e não somente a sintomatologia. Baseada no grau de dependência, a equipe deve traçar um projeto terapêutico singular, PTS, o qual incluirá, além de medicação, como podemos ver à direita, oferecida pelo próprio SUS, consultas com psiquiatras, psicólogos, acompanhamento da própria equipe de saúde, inclusão em grupos de apoio, além do compromisso do próprio paciente em comparecer à unidade de saúde para eventuais reavaliações. Os Alcoólicos Anônimos, por exemplo, são uma entidade que se auto-intitula Irmandade de Homens e Mulheres que compartilham entre si suas experiências, forças e esperanças, a fim de resolver seu problema comum e ajudar outros a se recuperarem do alcoolismo. São conhecidos por seus programas como os 12 Passos, uma série de atitudes e decisões do indivíduo para se manter distante do risco, baseado na autoestima, na religiosidade e no vínculo familiar.